Bom, boa tarde a todos. Dando continuidade aqui ao grande evento sobre direito administrativo sancionador, e dessa vez, como não poderia deixar de ser, com a mesa brilhante, na presença do excelentíssimo ministro Bruno Dantas. Ministro, é um prazer recebê-lo aqui na PGE. Ministro Bruno Dantas, que, além de uma referência no direito processual civil, né, a sua obra sobre repercussão geral da questão constitucional, hoje é uma referência na gestão pública, né? O ministro Bruno Dantas hoje se notabiliza por ser extremamente preocupado com a melhoria na gestão pública, né? Saindo um pouco daquele aspecto essencialmente repressivo, mas preocupado com a evolução, com a melhoria na gestão pública. Eu acho que é isso que estamos aqui, é para isso que o direito administrativo deve funcionar, né? Eu sempre cito para os meus alunos um artigo que você escreveu no jornal sobre a infantilização da gestão pública no Globo, né? Achei muito bacana, acho que é essa mentalidade que esperamos. Ministro, muito obrigado, tá? Muito obrigado por estar aqui, é uma honra. E teremos, né, a palestra, finalmente, da nossa querida Alice e também do seu orientador, o nosso Gustavo Binambon. Flávio, presidente da mesa, vou passar a palavra para você. Muito obrigado a todos, tá? Aproveitem. Boa tarde a todos. Uma enorme satisfação presidir essa mesa tão abrilhantada aí pelos seus componentes. O painel de encerramento tem como tema principal tendências para o direito administrativo, sancionador e controle. E acho que temos a grande estrela desse seminário, doutora Alice Voronoff, graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Direito Público pela UERJ, doutora em Direito Público pela UERJ, e que investigou esse tema com profundidade e como já foi dito aqui na manhã, tratando a partir de uma perspectiva certamente inovadora e que certamente vai nos fazer trazer reflexões novas sobre um tema tão complexo, sobre um tema tão desafiador para todos nós que militamos no direito administrativo. Sem mais delongas, portanto, eu passo a palavra à doutora Alice Voronoff. Boa tarde a todos. Com imensa felicidade que eu integro essa mesa aí, sentada aqui ao lado de pessoas que são tão minhas amigas, companheiras, que eu admiro tanto, excelentíssimo ministro Bruno Dantas, para tratar de um assunto que é um assunto que tomou meus últimos 4 anos, especialmente meu último ano, ao qual eu me dediquei com muito afinco. Na linha do que os meus colegas anteriores fizeram, tinham preparado uma palestra e mudaram seus rumos. Me parece que, depois de escutar palestras, depoimentos e reflexões tão pertinentes, e talvez já tenham até falado mais do meu trabalho do que eu possa trazer para vocês, já deram, como a Fabiana falou, vários spoilers, né, do que é o meu trabalho. A maior contribuição talvez seja eu falar um pouquinho do que foi, de como eu cheguei às reflexões que me trouxeram aqui. E é isso que eu vou tentar expor um pouquinho para vocês nesse tempo, para aproveitarmos ao máximo a palestra do ministro Bruno Dantas. Apenas antes de começar, eu queria fazer um registro e um agradecimento, porque estar sentada aqui hoje e celebrando esse momento do direito administrativo e depois o lançamento do meu livro, para mim, um lugar a que eu não teria chegado sem as orientações do professor Gustavo Binambon, que me acompanha desde que eu estava na graduação, passei pelo mestrado, pelo doutorado. Então, Gustavo, eu devo a você muito do que eu sou e conquistei hoje. E, na frente de todos e publicamente, gostaria de agradecer. Bom, escolher o tema direito administrativo sancionador não foi difícil. Por tudo que se falou hoje aqui, como o direito administrativo sancionador se expandiu, quantas são as perplexidades, as complexidades. Mas definir um recorte para minha tese de doutorado, que se tornou esse livro, foi muito complicado.
porque eu tinha naquele momento várias possibilidades. Eu poderia ter estudado um princípio do direito administrativo sancionador, a legalidade, a culpabilidade, o devido processo legal, o bis in idem. Eu poderia ter explorado um dos campos do direito administrativo sancionador, o direito administrativo aplicado à concorrência, a matérias de regulação econômico-social, vigilância sanitária, atuação do Tribunal de Contas. Eu poderia ter trilhado caminhos muito específicos, mas nenhum deles me sensibilizava, porque me parecia, naquele início de trajetória, que as complexidades eram maiores e mais estruturais. As reflexões que me levaram a escrever sobre direito administrativo sancionador começaram com uma espécie de agonia. Era uma agonia de leitura de livros e de doutrina sobre o tema que se filiavam a vertentes bastante garantistas do direito administrativo sancionador, talvez iluminadas ou influenciadas pelo fenômeno da constitucionalização do direito e da ideia de que o direito administrativo democratizado deve estender de maneira ampla, talvez da maneira mais ampla possível, esse rol de garantias também para o processo administrativo sancionador, sob pena de violação ao Estado democrático de direito e a tudo que se logrou conquistar. Esse discurso teórico nos livros, na academia, ele próprio era perfurado por exceções que eu chamei de ad hoc, porque em determinado momento, a se explicar o princípio da legalidade, por exemplo, aplicável às relações com os servidores públicos, as explicações caminhavam para soluções que eu diria que tem uma pecha de autoritarismo ou de arbitrariedade. No campo específico do direito administrativo sancionador disciplinar, a legalidade ela não é tão exigente, ela é mais flexível, porque ali é um campo afeto a relações de sujeição especial. Mas isso é uma explicação suficiente? Esse tipo de exceção ou essas perfurações ad hoc, seja baseadas numa ideia de necessidade do serviço público, ali o princípio da culpabilidade não se aplica porque, naquele caso, há um imperativo do interesse público, do interesse maior ou da segurança nacional. Esses tipos de contradições na própria doutrina já me geravam alguma perplexidade. E se você olha para uma doutrina que é bastante garantista e coteja o garantismo com a prática, as perplexidades se tornam ainda maiores, porque os marcos normativos, eles são bastante diferentes do que seria um discurso mais garantista. Então, são diversas as leis de delegações, são diversos os tipos administrativos fixados em atos normativos infralegais, as sanções fixadas ou adjudicadas em casos concretos. E a jurisprudência, que de alguma maneira poderia tentar arrumar essa casa, ela caminha como um trem desgovernado. Ora se encontram soluções no sentido de que, nesse caso, o ato administrativo deve ser invalidado porque a sanção não está prevista em lei. Ora no sentido de que esse tipo de sanção decorre do poder normativo geral das agências reguladoras. Então, essa falta de consensos teóricos mínimos ou de um discurso racional e coerente acerca do direito administrativo sancionador, que é o ponto que, desde o início das nossas reflexões, o professor Carlos Ari colocou muito bem, depois os professores Walter, com a sua experiência, o professor Fernando, que trouxe aqui perplexidades relacionadas à construção do direito administrativo, os olhares mais pragmáticos dos professores José Vicente e do professor Ragazzo, todos nos levam para essa indagação. Por que o tamanho desarranjo? Por que o direito administrativo está tão irracional? Por que não encontramos soluções que sejam soluções que façam sentido e cada um decide a seu modo? Isso que me levou a, de alguma maneira, buscar explicações e, a partir delas, construir o que eu chamei de um discurso de justificação
interpretação e aplicação para o direito administrativo sancionador. Não um discurso que eu pretenda que seja abarcante, mas, na verdade, uma tentativa de identificar elementos que tornem todo o ciclo de produção e aplicação do direito administrativo sancionador mais racional, mais coerente. Foi daí que eu parti quando, analisando as construções doutrinárias e a jurisprudência, eu identifiquei que uma das grandes causas desse desarranjo no direito administrativo sancionador é o que eu chamei de uma perpetuação de discursos ou de abordagens que são ainda excessivamente formalistas e conceituais. Então, as preocupações em torno do direito administrativo, muitas vezes, giram em torno da aplicação de conceitos binários, se determinada punição ela é legal ou não é legal, se ela está prevista em lei ou não está prevista em lei, ou acerca da anatomia da sanção administrativa, a sanção administrativa deve ter tais e tais elementos, ou ainda do próprio regime jurídico do direito administrativo, quais são os princípios, mas são construções que dão um salto teórico, são construções que estudam a sanção administrativa por ela própria, sem dar um passo atrás e perguntar: qual o papel da sanção administrativa? Qual a função da sanção administrativa? A que a sanção administrativa serve? Por que a sanção administrativa ela é diferente da sanção penal ou diferente do procedimento de responsabilização civil? E me parece que essas confusões decorrem do que eu destaquei como 3 espécies de corolários desse pensamento tradicional. O primeiro, que é a percepção da sanção administrativa como uma espécie de fim em si mesmo. Fim em si mesmo com caráter de... Alguns livros tratam da sanção administrativa como um mal, como uma vingança, com um olhar que é um olhar retributivo, que é próprio do direito penal e que me parece que não faça muito sentido no âmbito do direito administrativo. Outro desse olhar, outra peculiaridade desse olhar tradicional é a ideia de que o ius puniendi do Estado, pelo menos entre os administrativistas, ele é um ius puniendi que é único e que cabe unicamente ao legislador a partir de uma decisão, portanto, de um elemento formal, definir se aquela sanção vai ser uma sanção penal ou uma sanção administrativa. Ou seja, não existiria uma diferença atrelada a funcionalidades ou a materialidades, mas uma diferença que é meramente formal. E nisso se entra num raciocínio que é um raciocínio circular do tipo: a sanção é administrativa porque o legislador elegeu esse regime como um regime jurídico de direito administrativo, e o regime jurídico é de direito administrativo porque o legislador disse que a sanção é administrativa. E a gente não sai daí sem entender o que caracteriza o regime jurídico de direito administrativo. A circunstância dessa ser uma sanção administrativa atrai que tipo de preocupação ou que tipo de racionalidade. E um terceiro colorário, uma terceira premissa desse olhar tradicional, de que a sanção administrativa seria uma resposta quase que automática e necessária do ordenamento jurídico para o caso de infrações administrativas. Então, o gestor, ele no exercício de uma atividade administrativa tipicamente vinculada, ele não teria opção entre aplicar ou não aplicar. Essa seria uma resposta automatizada. De modo que a combinação desses fatores, me parece, ela tem respondido em grande parte por esse desarranjo ou desajuste, e os elementos que eu procuro trazer para ajudar ou contribuir numa maior racionalização são elementos que eu identifiquei como de 3 ordens. Eu vou passar por eles mais rápido. O professor Fernando já até comentou sobre esses elementos. A meu ver, e no meu trabalho eu desenvolvo isso, um discurso de legitimação do direito administrativo sancionador que seja responsivo
aquelas que são as peculiaridades da sanção administrativa e do direito administrativo sancionador, ele deve, em primeiro lugar, levar em consideração um elemento que eu chamei de finalístico operacional. O que é o elemento finalístico operacional? É a circunstância de que, preponderantemente, a punição administrativa ela tem como objetivo não retribuir um mal ou uma gravosidade ético-social que tenha sido cometida pelo infrator, como é típico do direito penal. Mas, de outro lado, o olhar ou a preocupação da sanção administrativa é um olhar que é prospectivo, que é conformativo, que é de modificação de comportamentos para que os objetivos de interesse público consagrados no ordenamento jurídico sejam alcançados. E se é um olhar prospectivo, o segundo elemento que eu destaco, que é o elemento da instrumentalidade, é que a sanção, nunca como fim em si mesmo, mas como um instrumento do ordenamento jurídico, ela precisa ser apta a alcançar esses objetivos. Em outras palavras, ela precisa estar sintonizada com uma lógica de incentivos que faça com que ela seja uma ferramenta adequada e legítima para produzir aqueles resultados. Porque ela não é a ferramenta do ordenamento jurídico, ela é uma ferramenta, como bem colocou o professor Ragazzo antes dessa palestra. Existem outras maneiras de se promover a conformação do comportamento dos administrados, e maneiras mais eficientes, maneiras que podem dar mais certo, alcançar melhor esses objetivos, e se essas outras maneiras existem, elas precisam ser consideradas pelo gestor. O gestor não pode partir da premissa de que a única solução possível seja a sanção. Ele deve avaliar outras opções que não sejam de comando e controle. Opções persuasivas, que atraiam atitudes colaborativas dos particulares. E o terceiro elemento que eu detectei, que eu chamei de elemento funcional, tem a ver tanto com o corpo orgânico que aplica a sanção administrativa, que é a administração pública, diferente do Poder Judiciário, como tem a ver com todas os princípios, valores e influxos que orientam a atividade administrativa. Tanto em fluxos pragmáticos, decorrentes do que o professor Gustavo chama no livro dele de giro pragmático do direito administrativo, como em fluxos democrático-constitucionais, relacionados aos valores constitucionais a que a administração pública está vinculada. E feitas essas delimitações, a tentativa no meu trabalho é de projetar esse discurso de legitimação para as diferentes etapas do ciclo de produção e aplicação do direito administrativo sancionador. No meu trabalho, eu dividi essa missão em 3 etapas. A primeira etapa é uma etapa do que eu chamei de construção de modelos sancionatórios. Como que esse discurso de legitimação ele ilumina essa etapa de construção de modelos sancionatórios? Ora, se a sanção administrativa não é a única resposta possível, nem a mais adequada, o gestor público, no modelo de decidir por qual caminho ele deve trilhar, ele deve considerar os efeitos daquela específica ferramenta. E para isso eu trago contribuições de modelos que foram desenvolvidos no direito comparado e que nos ajudam a entender um pouquinho melhor como que esse tipo de avaliação pode ser feita. Um exemplo desse modelo é um modelo de regulação responsiva. O que é um modelo de regulação responsiva? É um modelo que foi desenvolvido por 2 autores, o Ian Ayres e o John Braithwaite, e o que eles dizem é o seguinte: olha, em cada ordenamento jurídico, a definição de uma regulação, de um modelo regulatório que seja eficiente, ele deve considerar que os modelos que são excessivamente punitivos, eles minam a má-fé daqueles agentes na sociedade, a boa-fé dos agentes da sociedade que estão dispostos a cooperar. Porque nem todo indivíduo ou empresa é movido por
orientações que sejam apenas de racionalidade econômica, de maximização de lucros. Então, há indivíduos e empresas que, de fato, querem colaborar. Mas se eles estão diante de um marco que seja um marco apenas punitivo, de comando e controle, como mencionou o professor Ragazzo, que não dê brecha para que ele adote uma posição colaborativa, que ele faça uma autodenúncia, que ele possa enveredar por um caminho de consensualidade, que ele seja divertido antes de ser punido, ele, na verdade, ou ele entra no esquema como os outros, né, que estão dentro daquele modelo e passa a questionar aquele modelo, porque senão ele pode até ter uma desvantagem competitiva, ou, de outra forma, ele pode ser ele acaba se prejudicando por não ter, né, capacidade de concorrência. Então, os modelos absolutamente ou 100% punitivos, eles não levam em consideração esse tipo de motivação. Se os modelos, de outro lado, eles forem 100% persuasivos ou cooperativos, eles, na verdade, serão, né, manejados de uma forma indevida justamente por aqueles agentes que são racionais. Então, o ideal é que se estabeleçam pirâmides regulatórias e margens de manobra que levem em consideração a motivação dos agentes regulados e façam com que a resposta do ordenamento jurídico não seja um tiro no escuro, que seja uma resposta racional, apta a ser adaptada aos diferentes problemas que se colocam. Nessa linha, eu trago ainda outros modelos, que são o modelo de regulação realmente responsiva, o modelo de regulação direcionada a fins, tudo para mostrar que, a partir do momento em que a gente enxerga a sanção administrativa, não como uma resposta automática, mas como uma resposta possível, isso passa a ser um problema de construção de modelos sancionatórios que precisa ser levado a sério. Só que a construção de modelos sancionatórios, ela pode ir por água abaixo, ainda que o modelo tenha sido bem construído, se o processo de interpretação e aplicação do direito administrativo sancionador, eles forem processos marcados por essas lógicas apenas formalistas e conceituais. E por quê? Talvez não haja maior dificuldade de se entender que, se nós, né, juristas, operadores do direito, tentarmos estabelecer uma discussão racional apenas a partir do enfoque, a meu ver, me parece que determinados princípios que estão na Constituição, tendo em vista a lógica do ius puniendi único e o modelo garantista, eles devem ser expandidos ou estendidos para o direito administrativo. E aí alguém que discorde de mim pode falar, não, mas eu entendo que esses princípios não podem ser expandidos para o direito administrativo porque eles são incongruentes com a atividade administrativa. E aí um terceiro fala, não, mas eu acho que aquele princípio deve ser expandido para o direito administrativo. Se a gente fica nessa discussão, que é uma discussão de expansão ou não expansão, meramente normativa, a gente não tem qualquer possibilidade de estabelecer um diálogo racional. E esse é um problema que a gente observa demais, principalmente em relação àquele que seria o coração do regime jurídico administrativo, que é o princípio da legalidade. O princípio da legalidade em matéria de direito administrativo sancionador é muito mal compreendido. A gente tem parâmetros para todos os lados. Basta abrir a jurisprudência que a gente consegue encontrar precedentes, um cardápio de precedentes que sirvam a qualquer advogado. O advogado que queira defender que, em matéria de direito administrativo sancionador, se aplica o princípio da tipicidade, o princípio da legalidade estrita, tem precedente do STF. Em matéria de direito administrativo sancionador, não se aplica o princípio da tipicidade, tem precedente. Em matéria de direito administrativo sancionador, o princípio da legalidade decorre do poder normativo genérico das agências, tem precedente. Na verdade, a isso que eu me refiro quando eu digo que, embora o modelo tenha sido bem construído, ele pode ser detonado se ele for mal interpretado. Nesse capítulo do meu livro, então, eu procuro traçar alguns parâmetros para que esses elementos funcionais, finalísticos e o elemento instrumental iluminem a compreensão do direito administrativo sancionador. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos casos que eu abordo é um caso do ordenamento jurídico chileno. E aí um jurista, acho que Pablo Sotomayor,
o exemplo que ele dá é de uma decisão da Agência Reguladora Ambiental no Chile, que diante de um regulado, de uma empresa que tinha descumprido 15 itens do que se chamou lá de um programa de qualificação ambiental. Então, o programa previa metas, dizia que o agente regulado tinha que cumprir A, B, C, D, e ele descumpriu 10 daqueles 15 itens. O que fez o regulador? No momento de aplicação da sanção, o regulador, embora não houvesse previsão explícita na legislação da possibilidade de concurso de infrações, o regulador aplica uma multa base majorada. Então, ao invés de se aplicar uma penalidade full, cheia, para cada uma das infrações, o regulador optou pela técnica do concurso de infrações. Essa decisão do regulador ela foi questionada por alguns interessados perante o Poder Judiciário no Chile, e o Poder Judiciário anulou essa decisão. Anulou essa decisão porque, com base no princípio da legalidade estrita, que seria expandido do direito penal para o direito administrativo, não haveria previsão na lei da possibilidade do concurso de infrações. Essa é uma decisão que me parece não apenas errada, mas teratológica, né? Em primeiro lugar, a grande incompreensão. Quando a gente está falando de legalidade estrita, é um discurso que é invocado para proteger o particular. Então, uma coisa e isso é outra diferenciação que eu faço no meu trabalho, a legalidade tem facetas. A legalidade vinculada à definição dos tipos e das sanções, que é a legalidade de proteção do particular, ela pode ser uma legalidade mais exigente. Não defendo que seja uma legalidade estrita, o que eu defendo é que seja uma reserva relativa, reserva material relativa de lei. Isso está lá explicadinho. Mas, nesse caso, a legalidade estrita ela foi invocada para prejudicar o particular, numa completa inversão de sinais. De modo que, para mim, esse é um exemplo muito claro de como a aplicação automatizada e a crítica de princípios, sem que se considerem as funcionalidades e as finalidades, ela leva a resultados irracionais. E aí o que o professor Pablo fala nesse artigo é o seguinte: a decisão da agência reguladora ela estava correta porque não apenas ela pôde ser inferida do marco normativo, embora não houvesse previsão expressa, a agência tinha competência para, no caso concreto, no exercício da sua discricionariedade, justificadamente aplicar a medida de punição que entendesse proporcional e adequada, como naquele caso a agência levou em consideração outras preocupações, que eram preocupações de incentivar o particular a se autodenunciar, viabilizar a manutenção daquele particular e, no fim das contas, alcançar os objetivos de interesse público que são pretendidos. Mas o professor Pablo Souto fala o seguinte: no final das contas, tem uma razão apenas pela qual eu entendo que a decisão do Poder Judiciário possa ser defendida. É porque o regulador, quando aplicou, quando decidiu dessa maneira, não fundamentou a sua decisão. E aí, essa é a outra etapa do ciclo de aplicação do direito administrativo sancionador, que me parece que deva ser iluminada por esse discurso que eu chamei de legitimação. Por quê? Porque de nada adianta construir bem, interpretar bem, aplicar bem, se não se fundamentar bem. E aí, seguindo esse exemplo do concurso de infrações, imaginem vocês que um regulador aplica, num determinado caso, de um particular que venha descumprindo a regulação por 2 anos. Ele ficou 2 anos sem entregar um determinado formulário que ele devia entregar. No momento da aplicação da sanção, o regulador, ao invés de aplicar uma multa para cada descumprimento, que chegaria a um valor estratosférico, entende pela aplicação do concurso das infrações com uma pena, uma sanção base majorada, embora não houvesse previsão expressa na lei. Ele pode justificar a decisão dele de várias formas. Ele pode dizer que, em primeiro lugar, que ele está aplicando, ou está decidindo daquela forma, porque ele está aplicando analogicamente o Código Penal. Ele pode dizer também que ele está decidindo daquela forma porque ele está se fiando em razões humanitárias
de proteção àquele particular. Ele pode também dizer que ele está fazendo aquilo porque ele está no exercício da discricionariedade dele, e ponto. Ou ele pode dizer que ele está fazendo aquilo porque ele está preocupado unicamente com a manutenção da empresa, que são razões meramente pragmáticas. Se ele decidir por A, B, C ou D, a meu ver, são fundamentações ou estratégias de fundamentações que são insustentáveis. São insustentáveis por quê? Porque a aplicação analógica do direito penal não pode ser automatizada, porque no direito administrativo sancionador, as razões humanitárias aplicadas a pessoas jurídicas me parece que são absolutamente impertinentes, porque a discricionariedade técnica não vale de nada se ela não for devidamente explicitada e fundamentada, e porque razões pragmáticas são importantes, mas não ficam de pé sem o direito. Então, no final das contas, a fundamentação, ela precisa também olhar para aquele caso e falar, olha, aqui eu estou aplicando, estou decidindo dessa forma, porque embora não exista previsão explícita na lei, eu estou extraindo essa competência daquele dispositivo que diz que me cabe decidir no caso concreto daquela forma. Eu estou fazendo isso porque essa decisão, do ponto de vista dos incentivos e dos custos, porque isso diminui o custo de fiscalização. Se eu tiver um particular que possa atuar de maneira cooperada comigo, eu reduzo os meus custos de fiscalização e eu tenho resultados mais efetivos. Se a decisão for dessa forma, ela é uma decisão que fica de pé. E, no fim, já passando a palavra, que eu acho que já me estendi demais, eu concluo o meu trabalho dizendo que a minha proposta é uma proposta complexa. É complexa pra caramba. Mas a solução para isso, e diante da inevitabilidade da complexidade, que eu acho que a gente vem falando de complexidade desde que começou o nosso seminário, é o procedimento. Então, me parece que já existem, mundo afora, eu trago alguns exemplos de normas de procedimento. E quando eu falo de procedimento, gente, eu não falo de uma lei específica de procedimento. Eu falo, para usar uma construção do professor André Cirino, uma ideia de devido procedimento administrativo. Devido procedimento administrativo que pode ser em diferentes graus de densidade normativa. A gente pode pensar, por exemplo, em guias ou elaborações que sejam diretrizes para a atuação das agências reguladoras em determinado campo. Esses guias podem ser densificados em normas mais específicas, que tratem especificamente do procedimento, que podem ser ainda densificadas em normas mais específicas com uma abordagem de análise econômica do direito, como, por exemplo, existe um guia metodológico no ordenamento jurídico chileno para mensuração das sanções ambientais. As possibilidades são múltiplas. O procedimento racionaliza. E é por aí que eu concluo. Então, agradeço a oportunidade de ter estado aqui e estou contente agora para ouvir o ministro Bruno Dantas, que nos brindará com a sua palestra. Antes de passar a palavra aqui para o ministro, eu queria destacar a presença da presidente do Tribunal de Contas do Estado, Mariana Montebello Williman. Um prazer recebê-la aqui. Ministro, por favor, a palavra toda sua, ministro. Boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todos vocês. Queria agradecer o gentil convite que recebi para estar aqui nessa tarde. É sempre uma honra voltar aqui à Procuradoria-Geral do Estado do Rio. Já estive aqui múltiplas vezes para falar sobre temas variados. Eu sempre fui monotemático, viu, professor Gustavo? Mas, ultimamente, até por força do ofício, tenho sido chamado cada vez mais a falar sobre direito administrativo, o que faço com prazer também. Então, eu gostaria de agradecer e cumprimentar aqui os meus companheiros de mesa, o nosso procurador-geral, Dr. Rodrigo Zambão, cumprimentar efusivamente a doutora Alice Voronoff, saudar o professor Gustavo Bineboy, o Dr. Flávio Amaral Garcia, cumprimento o auditório na pessoa da minha colega de comissão, Mariana Williman, que integra junto comigo uma comissão de especialistas que foi designada pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, para reunir e elaborar
propostas de aperfeiçoamento da gestão governamental e de aperfeiçoamento dos métodos de controle. Minhas senhoras, meus senhores, como eu disse, é sempre uma alegria voltar aqui ao Rio de Janeiro. Já me sinto quase que um local, sou professor aqui da FGV, comentava com o professor Gustavo que em breve serei seu colega lá na UERJ, fui aprovado no concurso para professor, encontro-me apenas aguardando a nomeação, portanto já me sinto, não um pouco, mas muito carioca. E nessa tarde que ouço com muita alegria as principais ideias da tese de doutorado da doutora Alice, do livro que será lançado logo mais, eu fiz tantas anotações que parece que eu era examinador da banca de doutorado dela, porque o meu interesse é muito grande, eu vi que você trata de temas muito interessantes, vou comprar o seu livro, espero merecer pelo menos um autógrafo, se não uma dedicatória, mas certamente lerei com muita atenção, muito cuidado, porque você trata aqui de temas muito valiosos e que, pelo menos do ponto de vista da minha atuação profissional, certamente serão muito úteis, muito valiosos. Eu ouvi aqui, em especial, uma fala da doutora Alice sobre regulação responsiva, que me interessou muito. Mas eu vou tentar encaixar essa sua tese e esses argumentos que foram utilizados naquilo que eu havia preparado para falar. Eu já, assim como fez a doutora Alice, eu também abandonei a minha apresentação, preparei um PowerPoint, mas já avisei ao pessoal da coordenação que não utilizarei. Vou me limitar a fazer algumas considerações sobre essa novíssima lei que inovou o nosso ordenamento jurídico para trazer normas interpretativas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa Lei 13.655 de 2018, gerou um embate tremendo. Eu e Mariana, que somos membros de órgãos de controle, de um lado do ringue, do outro lado do ringue, professores e mais professores de direito administrativo, né, Gustavo? O Carlos Ari, que esteve aqui hoje pela manhã, é um dos idealizadores do projeto. Eu queria ter tido a oportunidade de dizer para ele, até porque hoje pela manhã ele estava aqui e eu estava num evento do BNDES sobre regulação e concessões públicas. E agora à tarde nós invertemos os papéis. Eu falo aqui e ele fala lá. Então era para eu ter dito para ele aproveitar para falar mal de mim aqui de manhã, porque eu teria a oportunidade de rebater à tarde. Então, mas não tive essa oportunidade, então vou ficar apenas com o afeto que tenho e admiração que tenho pelo professor Carlos Ari, por ter feito um trabalho muito interessante, um trabalho que certamente merece respeito. Se em alguma medida temos divergências, essas divergências são conceituais, jamais divergências pessoais ou divergências que poderiam render algum tipo de animosidade. Até porque, juntamente com Mariana, Carlos Ari, junto com Sérgio Guerra e junto com Juarez de Freitas, integram essa comissão que elaborará esse conjunto de propostas a ser entregue ao presidente da Câmara dos Deputados. Mas eu destaquei alguns pontos dessa nova lei, e como eu sei que o auditório aqui, qualificadíssimo, como sempre aqui na PGE, é composto de profissionais, mas também de estudantes, seja de graduação, seja de pós-graduação, eu destaquei alguns princípios ou algumas máximas de direito que foram consolidadas, para o bem, é bom que se diga, nessa Lei 13.655. E eu me recordei, quando fazia esse catálogo aqui, eu me recordei de algo que nós, e aí eu me refiro ao ministro Fux, que foi o presidente da comissão que escreveu o anteprojeto do Código de Processo Civil, a professora Tereza Arruda Alvim, que foi a relatora geral, eu que integrei essa comissão também, porque, a bem da verdade, a minha especialidade, o meu mestrado, o meu doutorado, o meu pós-doutorado lá na UERJ, tudo é em direito processual civil.
O direito administrativo é que nem o pé esquerdo, só serve para subir no ônibus. Eu tenho pouco conhecimento de direito administrativo, mas um pouco da prática tem nos ensinado a pelo menos, estabelecer encaminhamentos corretos daqueles que são errados. Mas, se formos ver a essência, o núcleo dessa Lei 13.655, tem tudo a ver com o que nós colocamos no novo Código de Processo Civil. Tanto é que agora eu mandei para a editora Revista dos Tribunais a 5ª edição do livro que eu tenho com a professora Tereza Arruda Alvim, sobre recurso especial, recurso extraordinário e a nova função dos tribunais superiores no direito brasileiro. E muitos desses tópicos que eu destaquei aqui dessa nova lei estão contemplados nesse livro. Dou um exemplo de um capítulo que eu acabei de escrever, sobre modulação. Está lá no artigo 23 da nova lei. Vejam, senhores, vou pedir permissão para ler. A decisão administrativa, controladora ou judicial, que estabelecer interpretação ou orientação nova sobre norma de conteúdo indeterminado, impondo novo dever ou novo condicionamento de direito, deverá prever regime de transição quando indispensável para que o novo dever ou condicionamento de direito seja cumprido de modo proporcional, equânime, eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. Isso aqui no Código de Processo Civil está tratado como modulação de efeitos. Todas as vezes que o Estado juiz tiver que mudar um entendimento que estava consolidado na sua jurisprudência, diz o Código de Processo Civil, para que seja evitado o efeito surpresa, para que o jurisdicionado não seja obrigado a lidar com essa nova pauta de conduta que está sendo fixada daqui para frente, de maneira retroativa. Portanto, imaginemos um tribunal que passou os últimos 10 anos dizendo que um determinado tributo não deveria incidir sobre um determinado fato gerador. E aí, um belo dia, a primeira turma ou a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, porque houve uma mudança de 1 ou de 2 ministros, resolve dizer, não, olha, esse tributo aqui, o IPI que seja, ou o imposto de renda, ou o imposto de importação, ele incide sim sobre esse fato gerador. Todos nós sabemos que as decisões judiciais, quando proferidas em caso concreto, elas retroagem, evidentemente. Agora, como lidar com a situação de um precedente de um tribunal superior que orientava não só o comportamento de magistrados, mas também dos jurisdicionados, porque aquelas empresas, aqueles advogados que consultados diziam para os seus clientes, não, você não precisa recolher esse tributo, porque o STJ diz que nesse fato gerador não incide o tributo. Como é que essas pessoas vão se comportar diante do novo entendimento do STJ? Será que elas vão ter que recolher o tributo nos 5 anos anteriores? Já que anteriormente, há 5 anos, teria aí a prescrição. Não há planejamento empresarial que aguente a uma instabilidade como essa. E aí foi pensando nisso que nós colocamos, de um lado, no Código de Processo Civil, a criação de um sistema de precedentes, que alguns se apressaram em dizer que jogava o Brasil no common law. Bobagem, nada disso. O que nós fizemos foi criar precedentes à brasileira, porque nós temos um modelo que cultua e que estimula a desordem, a bagunça. No nosso modelo deturpado de civil law, cada juiz imagina que é o poder judiciário encarnado. Talvez lendo o dispositivo constitucional que diz são órgãos do poder judiciário, os juízes de direito, os tribunais, talvez numa leitura absolutamente literal, isso pudesse fazer algum sentido. Agora, a independência judicial não é feita para o capricho do magistrado. Ela é em favor da sociedade. Quem tem independência é o Poder Judiciário, e não cada juiz. E você imagine que o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento sobre matéria constitucional, e o juiz diz, não, eu entendo de modo diferente, eu não vou acatar esse entendimento do Supremo. Ou o Superior Tribunal de Justiça tem um entendimento pacífico, tá? Não estou falando de entendimento
que a primeira turma julga de um jeito, a segunda turma julga de outra, e, eventualmente, na Corte Especial ainda se julga de uma terceira maneira. Estou falando de um entendimento pacífico. O juiz acorda e fala assim, não, olha, eu entendo que os ministros do STJ não refletiram o suficiente sobre esse caso, e eu entendo de uma maneira diversa. Os senhores são operadores do direito. Quantas e quantas vezes nós vemos isso todos os dias no Brasil? Quantas e quantas vezes? Ora, isso acontece porque nós temos uma compreensão equivocada do que seja independência do judiciário. O juiz não tem independência para alimentar o seu capricho. O juiz tem independência para formar sua convicção sobre a matéria fática. Por quê? Sobre a matéria de direito, existem tribunais no Brasil que têm a função constitucional de pacificar o entendimento. No caso do direito constitucional, o Supremo Tribunal Federal. No caso da legislação federal infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça. E se nós temos esses tribunais que, por definição constitucional, têm esse papel, se um juiz descumpre um entendimento do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a rigor ele está descumprindo a Constituição. Ele está ferindo o juramento que fez no dia que tomou posse como magistrado. Isso significa que a jurisprudência deverá ser estática? Nenhum juiz jamais poderá decidir contra o que decidiu o STJ? Não. Em momento algum, quem pensou esse modelo quis defender isso. O que nós dissemos é que, enquanto as condições fáticas, enquanto as condições sociais estiverem mantidas, aquela decisão deve ser preservada. Não é à toa que a expressão do stare decisis nos Estados Unidos é uma expressão maior que significa fica como está enquanto as condições estiverem mantidas. Se as condições mudam, evidentemente, a solução também deve modificar. Agora, o juiz, para que descumpra uma orientação do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, ele tem duas possibilidades apenas, não existe a terceira. Ou ele demonstra, do ponto de vista argumentativo e racional, que o caso que ele analisa é diverso daquela orientação que os tribunais superiores fixaram, não é? E aí ele faz o distinguishing, ou ele mostra que, pelas condições factuais da época que ele está decidindo, aquela decisão de 10, 20, 30 anos atrás já não se sustenta. Seja porque houve modificação nas leis, seja porque houve modificação nos costumes, seja porque houve modificação de que ordem for. Mas aí, nesse caso, ele justificadamente, não por capricho pessoal, ele promove uma superação do precedente. E a isso se chama, na doutrina norte-americana, de overruling. Não é? E tudo isso está aqui sedimentado no artigo 23 da nova lei, que fala que se a administração pública tinha uma compreensão sobre um determinado evento jurídico, ou se ele tinha uma compreensão sobre determinada sanção que deveria ser combinada a determinada conduta, e há uma modificação daquela compreensão, é preciso que se estabeleça um regime de transição para que não haja surpresa, o elemento surpresa do jurisdicionado. Aliás, o Código de Processo Civil proibiu a decisão surpresa. Não é bem a isso que se refere a vedação da decisão de terza via, como se fala na Itália, mas certamente tem alguma conexão. Aí eu vou para o artigo 20, parágrafo único da lei. Diz o artigo 20, nas esferas administrativa, controladora e judicial, aliás, essa lei foi escrita com péssima técnica legislativa, ela repete 400 vezes essa expressão. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, parece até que foi feita por gente traumatizada, que tinha medo do intérprete, eu até acredito que tenha sido, com medo do intérprete dizer, olha, o artigo 20 é para as esferas administrativa, controladora e judicial, o 21 não. Então, eles repetiram 400 vezes nas esferas administrativa, controladora, porque no artigo que eu acabei de ler tinha isso também. Aí no 20 tem a mesma coisa, nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Isso aqui é consequencialismo, isso aqui a gente precisaria conhecer um pouco de Posner, precisaria entender um pouco de análise econômica do direito. Eu vou pular, porque como eu estou falando para um auditório de juristas, de operadores do direito, acho que não seria bem apropriado. Mas esse mesmo artigo, ele fala no parágrafo único o seguinte: a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face de possíveis alternativas. A palavra-chave aqui é motivação. E quando a gente vai falar de motivação, nós estamos falando daquilo que a Constituição fala lá no artigo 93, inciso 9, que todas as decisões do Estado, sejam administrativas, sejam jurisdicionais, deverão ser fundamentadas. O Código de Processo Civil foi além. O Código de Processo Civil estabeleceu lá um artigo, não vou lembrar qual foi, qual é esse artigo, 400 e alguma coisa, que diz o seguinte: olha, todas as decisões serão fundamentadas e não se entenderá como fundamentada a decisão que se limitar a paráfrase de dispositivo de lei, a decisão que tiver um conteúdo que poderia se prestar a fundamentar qualquer outra decisão. Então tem lá um catálogo de hipóteses no Código de Processo Civil, também explicando o que deve ser entendido como uma fundamentação hábil. Porque, na verdade, nós temos nos tribunais brasileiros uma jurisprudência defensiva que diz o seguinte: olha, eu não sou obrigado a responder formulário. Todos vocês certamente já ouviram falar dessa jurisprudência vetusta do Superior Tribunal de Justiça. Olha, eu estou rejeitando esses embargos de declaração porque eu não sou obrigado a preencher formulário apresentado pelo embargante. Agora, muitas vezes esse formulário apresentado pelo embargante continha a necessidade de explicação de um fundamento que, caso acolhido, mudaria o destino da decisão, mudaria o sentido da decisão. Ora, se aquele fundamento era hábil para modificar a decisão, é óbvio que para rejeitá-lo, o argumento, o tribunal precisa explicar por que ele deve ser rejeitado. Prossigo. Princípio, aí a gente fala um pouco de Constituição, o Código de Processo Civil também fala dele. Artigo 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, também é outra expressão que eles adoraram. Né? Parece aquelas crianças que aprenderam a falar papai, falam papai o tempo todo. Essa expressão também está repetida 200 vezes no projeto. Mas também eu entendo isso, é coisa de gente traumatizada. Foram muito massacrados por órgão de controle, Mariana, a culpa é nossa. Eu admito isso. Aqui, cadê 22? Tá. Serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Na aplicação de sanções, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida. Olha aqui um pouquinho de consequencialismo, viu, doutora Alice? Como a senhora também está defendendo uma melhor estrutura de incentivos na atividade administrativa do Estado. A gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a administração pública, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do agente. E aí, por fim, as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Aqui eu ouvi quando a doutora Alice falou sobre regulação responsiva e sobre legalidade como proteção ao particular, é algo que eu fiquei feliz em ouvir. Eu sou relator no Tribunal de Contas da União de um recurso do Ministério Público que sustenta o seguinte, e eu queria te perguntar como é que na sua tese de doutorado você equacionaria essa questão. A queima-roupa. Tá? Todos vocês sabem que a Lei 8666, a Lei de Licitações,
estabelece lá a possibilidade de declaração de inidoneidade de empresas, nas hipóteses que menciona, né? Seja por fraude à licitação, seja por inexecução do contrato. No caso do Tribunal de Contas da União, a lei federal que regula o TCU apenas cria a possibilidade de declaração de inidoneidade por até 5 anos, é essa a dicção da lei, 5 anos, quando houver fraude à licitação. Portanto, nós não temos a possibilidade de declaração de inidoneidade em caso de inexecução do contrato. Somente o administrador pode fazê-lo. Muito bem. Eu recebi um recurso, fui sorteado relator de um recurso, em que o Ministério Público, junto ao tribunal, sustenta que a interpretação vigente no TCU sobre a unificação de sanções de declaração de inidoneidade não observa o princípio da proporcionalidade. Por quê? Se uma empresa fraudou 50 contratos, 50 licitações, ela não poderia sofrer como sanção apenas 5 anos de declaração de inidoneidade. O que é que o Ministério Público, junto ao TCU, sustenta? Ele diz que, e aí também foi um ponto que eu anotei da exposição da doutora Alice, ela falou de concurso de infrações, que é um conceito interessante. Ela falou de concurso de infrações para defender o concurso formal, né? Nós que estudamos direito penal, todos nós aqui, sabemos que no concurso material você soma as penas, o concurso formal você pega a pena base e acrescenta de 1/6, um terço, acho que é isso. Estudei direito penal já faz muito tempo. Mas, tudo bem. E quando nós invertemos esse raciocínio? Porque, rigorosamente, o que o Ministério Público, junto ao TCU, está defendendo é o concurso material na aplicação da sanção de inidoneidade. Ele acha que nós deveríamos somar 5 anos para cada fraude à licitação e a empresa ficaria inidônea 400 anos, por exemplo. Como é que eu equaciono essa questão? A doutora Alice já deu a resposta, eu não estou te sabatinando não, fica tranquila. Não teria essa petulância. Ela já deu a resposta. O princípio da legalidade é um princípio a favor do administrado, não contra o administrado. E se a lei não prevê essa acumulação de sanções, esse concurso material de infrações, nós não poderíamos, de forma alguma, fazê-lo, pelo menos, de lei diferenda, né? Eu, evidentemente, não estou aqui antecipando o julgamento, porque, como eu disse, eu sou o relator do processo, ainda não levei a julgamento. Mas o certo é que essa questão desperta perplexidades. Porque, se por um lado não é justo você punir uma empresa que fraudou uma licitação, não estou falando que é uma infração simples, uma infração trivial, mas ela fraudou uma licitação, com a mesma pena de uma segunda empresa que se especializou em fraudar licitações, fraudou 30 licitações e, em razão dessas fraudes, obteve ali 30 contratos administrativos que ela conseguiu extrair recursos para os seus cofres. Há proporcionalidade nisso? Agora, por outro lado, nós temos que considerar uma outra coisa também, e aí não podemos fechar os olhos para a realidade. 1 mês de declaração de inidoneidade mata qualquer empresa. Não precisa chegar nem a 5 anos. Quando eu fui relatar um caso histórico, o primeiro caso em que o Tribunal de Contas da União avaliou a existência de um acordo de leniência na Lava Jato. Qual é o caso, e eu posso falar porque já foi julgado. Eu sou, e na época do acórdão já era, aliás, o relator do caso de Angra 3, que vocês aqui do Rio de Janeiro devem conhecer bem. O que aconteceu em Angra 3, fundamentalmente? Há 2 contratos, na verdade há 2 grupos de contratos, mas 2 basicamente.
Um relacionado às obras civis, portanto, as empresas que foram contratadas para fazer as obras que deixariam o terreno e o local apto a receber a montagem da usina, né, porque uma usina nuclear é algo muito complexo, que requer instalações muito sólidas. E um segundo grupo de contratos que diz respeito à montagem eletromecânica da usina. Você, desde transportar o reator da Alemanha para cá, até montar o reator e colocar em funcionamento. Né? Um reator nuclear, tá? Não é um motor de aspersão, não, daqueles que a gente tem no gramado de casa. Um reator nuclear. O que aconteceu? Pelas próprias provas que existem na Lava Jato, e que foram compartilhadas com o tribunal, mas também por força das apurações e das auditorias que o tribunal fez, nós detectamos, primeiro, fraude na licitação. As empresas formaram um cartel que venceria essa licitação. Elas se dividiram, falaram, olha, você fica com lote tal, você fica com lote qual, essa última faz a parte de projetos, essa outra faz a de obras civis, essa terceira faz a montagem X, essa outra faz a montagem Y, e assim foi feito. Tudo isso documentado, pessoal, não estou fantasiando, não estou exagerando, não. Tudo documentado, olha, e-mail da empresa X para a empresa Y. Olha, no dia tal vamos nos encontrar para discutir o lote tal. E aí está lá, olha, você tem que oferecer o preço tal, porque aí a gente tem um superfaturamento de X%, e aí a gente consegue tudo desse jeito. Tá bom? Muito bem. Nós estávamos caminhando para concluir o processo quando recebemos uma correspondência da Força Tarefa do Ministério Público Federal na Lava Jato, dizendo que gostariam que o Tribunal de Contas da União levasse em consideração, no momento de punir aquelas empresas, o fato de elas terem um acordo de leniência com o Ministério Público Federal. Bom, se existe essa correspondência, liga para o procurador Deltan Dallagnol, lá no Paraná, por favor, venha a Brasília, vamos conversar um pouco sobre isso. Conversamos, compreendi as razões que me foram expostas, e no momento de decidir esse caso, em março do ano passado, o que o tribunal decidiu para o seu plenário? Por isso que eu disse que é um acórdão histórico. O tribunal decidiu que as empresas que não tinham acordo de leniência deveriam ser punidas imediatamente. A prova da fraude à licitação estava absolutamente cristalina nos autos. Então, 4 empresas do consórcio, eram 7 ao todo, 4 não tinham acordo de leniência, 3 tinham acordo de leniência. As 4 que não tinham, nós imediatamente declaramos a idoneidade. E mandamos abrir tomada de contas especial para verificar o valor do dano. As 3 que tinham acordo de leniência com o Ministério Público Federal, nós suspendemos o processo em relação a elas e dissemos o seguinte: olha, vocês têm acordo de leniência com o Ministério Público Federal? Excelente. Parabéns para vocês, ótimo para o Brasil. Agora, o Ministério Público Federal tem um escopo e uma missão constitucional diferente da função constitucional do Tribunal de Contas da União. O Ministério Público Federal, neste caso, está atuando como titular da ação penal. Portanto, o que ele deseja extrair como alavancagem de investigação, que é isso que se exige no acordo de leniência, são provas das infrações penais. O Tribunal de Contas da União não está nem um pouco interessado nisso. A função do Tribunal de Contas da União é obter das pessoas que cometeram desfalque contra o erário público o devido ressarcimento. É isso que está lá no artigo 71 da Constituição. Portanto, da mesma forma que o Ministério Público Federal não está preocupado em quanto foi desviado, porque desviar R$1 ou desviar 1 bilhão, o tipo penal é rigorosamente o mesmo. Talvez haja alguma consideração na dosimetria, mas do ponto de vista nuclear do tipo penal, não há diferença alguma.
solicitar para si ou para outra, está lá no tipo de corrupção. Né? Muito bem. Então, da mesma forma que o Ministério Público Federal não estava interessado em calcular com precisão os valores que foram desviados dos cofres da Eletrobras, no caso de Angra 3, o TCU também não podia se dar por satisfeito com as provas dos ilícitos penais. Então, o que é que nós dissemos, o que é que o plenário do TCU assentou nesse acórdão histórico, mais uma vez? Nós dissemos o seguinte: tudo bem, nós vamos suspender o processo com relação a essas 3 empresas que fizeram acordo de leniência, em deferência ao acordo que o Ministério Público Federal celebrou, mas o Ministério Público Federal deve convocar essas empresas para que façam um recall, um aditamento nesses acordos, para que, com a finalidade de obter os benefícios, as sanções premiais que o Tribunal de Contas da União pode fornecer, essas empresas colaborem com as investigações, alavanquem as investigações no tribunal. Se para o MPF o que é importante é saber na conta de quem foi depositado lá o Caixa 2, ou na conta de quem foi creditado, qual funcionário da Petrobras ou da Eletrobras recebeu a propina, no caso do TCU nós queremos saber o seguinte: está na terraplanagem aqui de Angra 3, em que o valor de mercado é R$ 40 por metro cúbico e vocês cobraram R$ 1.600. Era dessa ordem o superfaturamento. Tá? R$ 1.600. Vocês admitem esse superfaturamento? Se vocês admitem, porque o acordo de leniência pressupõe boa-fé, e boa-fé pressupõe que a empresa, sem reservas mentais, compareça perante o Estado e diga: olha, eu cometi esse catálogo de ilícitos aqui, eu estou cessando a minha conduta, eu estou implementando um programa de integridade e eu pretendo ressarcir o erário dessa forma. É assim que funciona, simples assim. Não tem quarto vetor nesse tripé. São esses 3 aqui. Então, se a empresa vem ao Estado e quer brincar de esconde-esconde com o Estado, olha, eu desviei valores, mas você descobre aí quanto é. Isso não é acordo de leniência. Se a empresa chega e diz: olha, eu paguei propina, mas esses valores eu tirei do meu lucro, eu não superfaturei nada. Num ambiente cartelizado, corrupto, quem vai acreditar? Minha avó não acredita nisso. Imagina os auditores do TCU, que são perdigueiros, são treinados, sabe, a 1 quilômetro de distância, eles reconhecem. Nós temos um robô, 3 robôs, na verdade, que a gente joga os editais e aparece a lista, o catálogo de irregularidades. Então, assim, nós somos capazes de farejar irregularidades a quilômetros de distância. E eles querem nos convencer de que estão colaborando de boa fé, que merecem os benefícios do acordo de leniência, mas que não cometeram irregularidade alguma. Que não superfaturaram nada. Apenas pagaram aquela corrupção ali para não serem prejudicados. Tiraram do lucro. Tiraram do seu lucro o valor da propina. Tenha santa paciência. Por conta disso, passados 1 ano e 2 meses, 1 ano e 2 meses dessa deliberação, nós adotamos a primeira providência contra uma das empresas que nós percebemos que não estava colaborando. Nós avançamos nas investigações, apuramos o valor exato do superfaturamento, que ela nega, que ela diz que não cometeu o superfaturamento. Ela confessa que corrompeu agentes públicos, mas ela não confessa o superfaturamento. Ela diz que pagou para obter o contrato, mas na execução do contrato ela ficou honesta. Dali em diante ela ficou honesta. Ela só era corrupta até obter o contrato. Pois é, vejam vocês. Nós apuramos o valor do superfaturamento, algo como 500 milhões de reais, e nós tomamos a primeira medida dura contra uma empresa que tem acordo de leniência. Nós determinamos a indisponibilidade de 500 milhões de reais de bens de uma dessas empresas. As outras 2 estão, pelo menos dizem que estão colaborando. Essa
não se deu ao trabalho nem de enrolar. Se as outras estão enrolando, nós vamos descobrir lá na frente. Mas essa não se deu ao trabalho nem de enrolar. Ela quis afrontar o tribunal, dizer que simplesmente não tinha superfaturamento algum. E eu puxei esse assunto dos acordos de leniência porque fiquei muito feliz ao ver aqui na tese da doutora Alice um fenômeno que ela não utilizou essa terminologia, mas algo que eu já venho falando, Gustavo, que o professor Barbosa Moreira falava de privatização do processo. Eu estou falando de privatização do direito administrativo, porque quando a gente fala de consensualismo, quando a gente fala de direito sancionador como persuasão, quando a gente fala de distribuição de incentivos, todas essas ferramentas são ferramentas capturadas ou obtidas do direito privado, né? Porque é no direito privado que você tem igualdade entre as partes e você permite uma negociação franca entre elas. Mariana é testemunha, nós estamos discutindo lá no âmbito da nossa comissão a possibilidade de criar TAC para substituir os processos disciplinares, pelo menos nos casos das sanções mais leves, das infrações mais leves. Não faz sentido você movimentar a máquina estatal, designar 3 servidores estáveis para, durante 6 meses, tocar uma comissão de sindicância, depois uma comissão de processo administrativo disciplinar, para, no final, aplicar uma pena de advertência no servidor. Não faz sentido algum, você está punindo a administração, não é o servidor. Não é melhor fazer um termo de ajustamento de conduta, eventualmente colher dele uma multa, eventualmente dizer para ele, olha, se você reiterar essa conduta, você já não vai mais receber advertência, você vai receber direto uma suspensão e eventualmente, encontrar uma solução que atenda a todos os interesses em jogo. E eu falo isso com a alegria de quem observa aqui que todas essas reflexões têm encontrado na academia um suporte teórico, né? Não são apenas ideias soltas ao vento. Nós temos gente qualificada, gente pensando nesses temas, professores, mestrandos, doutorandos, doutores, né, autores de livros, que estão buscando trazer para o direito administrativo essas ferramentas que são absolutamente necessárias. Bom, meus amigos, eu falaria aqui até às 7 horas da noite, mas para uma sexta-feira eu acho que seria castigo demais. Então, eu só parabenizo a doutora Alice por seu brilhante trabalho, quero ler o seu livro, espero receber uma dedicatória e agradeço a atenção de todos vocês. Muito obrigado. Bom, gostaria de agradecer aqui, em nome da Procuradoria-Geral do Estado, as brilhantes apresentações da doutora Alice Voronoff, a quem parabenizo pelo desafio de enfrentar um tema ainda tão importante para o direito administrativo brasileiro e que tinha poucas obras, comentava aqui com o Gustavo. Em termos de sistematização, tem a obra do Fábio Medina, do Rafael Munhoz e alguns artigos específicos. Então, mas, assim, em termos de sistematização, coragem da Alice de tratar de um tema, e a gente percebe que, de fato, ela traz novas premissas conceituais que certamente vão contribuir para esse universo tão importante e relevante do direito administrativo sancionador, que comporta vários subsistemas, enfim, não é, de fato, um tema simples. Parabenizar o ministro Bruno Dantas, um prazer, uma honra tê-lo aqui, tendo feito essa apresentação sistematizando a lei de introdução ao direito brasileiro, com o Código de Processo Civil, e trazendo a jurisprudência atualizada do Tribunal de Contas da União sobre acordo de leniência. Não há dúvida que o TCU atualmente vem aprimorando, é um dos órgãos com a maior capacidade institucional, e por isso que muitas vezes a técnica prevalece no exercício da atividade de controle. Parabenizá-lo. Dizer que faltou ler o seu currículo, vou permitir brevemente aqui ler o currículo do ministro do Bruno Dantas, ministro do TCU, doutor e mestre em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Civil,
foi consultor jurídico e advogado perante os tribunais superiores e, por 11 anos, foi consultor legislativo do Senado Federal. Parabéns aí também pela brilhante apresentação. E passo a palavra agora para o professor Gustavo Bilenboy, professor titular de Direito Administrativo da UERJ, procurador do Estado do Rio de Janeiro, meu colega de concurso, já vão se 20 anos, né, Gustavo? Mais de 20, né? Quase 23 anos. Não deveria ter dito isso, porque nessa altura do campeonato a gente se entrega, mas com muito prazer passo a palavra aqui para o Gustavo, que na qualidade de debatedor certamente vai iluminar mais ainda essas questões. Bom, boa tarde, quase boa noite a todos. Eu, qualidade de debatedor aqui, vou me permitir fazer breves comentários sobre as duas excelentes exposições que ouvimos, não sem antes fazer alguns registros, né? Ouvir o Flávio lembrar dos nossos tempos de concurso público, com cabelos a mais e quilos a menos. Eu me lembro de uma história verdadeira que se conta sobre o velho Barbosa Lima Sobrinho, grande jornalista, presidente histórico da ABI, presidente histórico da Academia Brasileira de Letras. Aos 99 anos, uma jovem jornalista perguntou a ele, esperando certamente uma resposta edificante, né? Dr. Barbosa Lima Sobrinho, o que o senhor acha de envelhecer? E a resposta dele foi, considerando as alternativas disponíveis, até que não é das piores, né? É isso que eu sinto ao ouvir o Flávio e ao ver o despontar de novos talentos, de novos valores, de uma nova geração, não apenas da Procuradoria-Geral do Estado, como do direito público brasileiro, que me refiro ao nosso Procurador-Geral, Rodrigo Zambão. Acho que o Rodrigo sabe da enorme alegria e satisfação em vê-lo aceder a um posto tão importante no momento talvez mais difícil do Estado do Rio de Janeiro, desde que ingressei aqui na Procuradoria. Quero saudá-lo, desejar sucesso, felicidade na gestão. Tenho certeza que a aceitação é muito mais por um senso de missão, de dever, do que por qualquer objetivo pessoal. Cumprimentar o Flávio, companheiro de muitos anos aqui da Procuradoria. Flávio e eu sempre nos demos muito bem e certamente o Flávio se tornou, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a grande referência do direito administrativo, né? Nós todos somos aqui contribuintes, algumas pessoas pela sua dedicação especial, pelo seu encantamento, pela causa pública, se tornam essa referência. O Flávio Amaral Garcia ocupou esse espaço que outrora já foi do professor Diogo de Figueiredo, do professor Marcos Juruena, e com mérito e com valor tem cumprido essa missão que é penosa, necessária e nem sempre valorizada. Agradecer a presença do ministro Bruno Dantas, tem sido, disse a ele antes, uma luz no Tribunal de Contas da União, por essa formação eclética. Outro dia um ministro do Supremo que é admirador me disse, o Bruno Dantas é uma dessas pessoas cuja maturidade chegou antes dos anos, né, com a inteligência emocional, sabedoria, função espinhosíssima de controle, e tem tido uma participação, um papel, acho, muito importante na definição de parâmetros nessa distinção difícil entre controle e gestão no Brasil. Então, fico feliz que tenha se interessado pela Faculdade de Direito da UERJ, também num momento dificílimo. Precisamos da sua presença lá, da sua força, da sua sabedoria no processo civil e o que traz no TCU. Obrigado pela presença. E a Alice, bom, eu vou falar sobre a Alice um pouquinho depois. Quero fazer alguns comentários sobre as exposições, antes que me perca aqui nos comentários finais sobre o livro da Alice. Eu quero dizer que o registro inicial que a Alice fez em relação à minha orientação é muito mais fruto de um convívio amigo, generoso, por parte dela, do que méritos meus. Eu tinha uma visão realmente diferente do direito administrativo sancionador antes da elaboração e da defesa da tese de doutorado da Alice Voronoff. Eu tenho a impressão que o direito administrativo sancionador no Brasil passou por um processo pendular de sair de um momento muito autoritário, em que as garantias do direito penal e do processo penal eram consideradas absolutamente estranhas, absolutamente inaplicáveis ao direito administrativo, para um segundo momento de reação a isso, em que, por influência de alguns autores que estudaram na Espanha
Me refiro aqui à obra importante do professor Fábio Medina Osório, e talvez um pouco do direito português também, pela proximidade da língua. Nós passamos a uma importação, de certa forma, crítica dessas garantias do direito penal e do processo penal previstas na Constituição, quase como um reflexo, uma reação geracional a um fenômeno de abuso por parte do Estado do uso do direito administrativo. Dentre outras coisas que eu aprendi com a Alice ao conversar com ela sobre a matéria e me valer dessa pesquisa que foi feita, foi que, por exemplo, na Espanha, há uma explicação histórica muito nítida que o professor Alejandro Nieto, da Complutense de Madrid, traz com muita clareza, que a previsão na Constituição Espanhola de 1978 da aplicabilidade de garantias do direito penal e do processo penal ao direito administrativo sancionador foi uma reação específica a um abuso, a um conjunto de abusos cometidos durante a ditadura franquista, com o uso estratégico do direito administrativo até em detrimento do direito penal, que passaria, evidentemente, pelo Poder Judiciário. Então, essa previsão, de certa forma, tem essa explicação histórica, que aqui no Brasil, ausente a previsão na Constituição de 1988, acabou assumindo uma dimensão de projeção dessas garantias, nem sempre pertinentes, como diz a Alice, ao direito administrativo sancionador. Então, o primeiro ponto do meu comentário teria que ver com uma ideia que eu tentei vender para minha orientanda e não obtive sucesso, isso acontece muito comumente com alunos brilhantes, que era de defender, de certa forma ela, por ser generosa, levou em consideração a necessidade de uma lei quadro do direito administrativo sancionador no Brasil. Acho que essa ideia, Flávia que lembrou, em Portugal se fala no direito penal pequeno, que seria um direito penal específico e abreviado, num conjunto de garantias mínimas que teriam que ser sempre observadas do direito administrativo sancionador. No caso brasileiro, eu vejo algumas vantagens da ideia de uma lei quadro, né? E talvez empolgado aqui com a movimentação que resultou na aprovação da Lei 13.655, recente agora de 2018. A primeira vantagem é de que seria uma norma geral de eficácia nacional com aplicação transfederativa, num país de dimensões continentais em que a federação muitas vezes dificulta a unificação de determinados valores que não estejam constitucionalizados ou sobre os quais haja dúvida quanto à sua aplicabilidade em âmbito nacional em todas as administrações públicas do país, tanto em termos federativos quanto em termos organizacionais, administração direta e indireta. Segunda vantagem seria o ganho em termos de segurança jurídica para a definição de quais seriam as garantias do direito penal material e do direito penal adjetivo aplicáveis e em que grau elas seriam aplicáveis, de que forma elas seriam aplicáveis. E a terceira vantagem, que talvez seja mais interessante, seria a superação do que eu tenho chamado de dilema do excessivo versus insuficiente. Muitas vezes existe esse dilema. Quer dizer, se uma lei quadro ela busca ser excessivamente detalhista e aprofundada, ela acaba produzindo um efeito contraproducente na medida em que ela pode impor normas que não são pertinentes ou adequadas a determinados setores. Me refiro, por exemplo, a tratar com as mesmas regras o direito disciplinar de servidores, o direito regulatório de setores específicos e o direito de alguns municípios, alguns estados, com o direito da União Federal, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o dilema se configura pelo fato de que, se essa lei for muito genérica, ela pode ser de tão genérica insuficiente e a ponto de se tornar irrelevante. Então, a ideia aqui seria da busca de um ponto ótimo entre uma camada fina de garantias aplicáveis em todos os processos administrativos sancionadores, de uma lei que haja com autocontenção, com automodéstia, que permita um mínimo de garantias a partir de uma leitura constitucional do direito administrativo, mas, ao mesmo tempo, uma camada espessa que será aberta à adaptabilidade a setores específicos, na regulação setorial, pelas agências, no direito disciplinar por cada unidade da federação, em outros aspectos de direito estadual e municipal que também não podem ser sufocados por uma legislação nacional ultra detalhada. Eu sou ainda entusiasta dessa ideia, é claro que depois de ler o livro
da Alice Voronoff, todos terão uma nova visão sobre isso, mas eu continuo achando que o Brasil precisa dar esse passo e que a legislação numa lei quadro pode ser um avanço para adotar esse modelo de maior segurança jurídica e maior efetividade também, porque essa espécie de limbo em relação à aplicabilidade das garantias gera grande judicialização pela incerteza e, consequentemente, dificuldade de aplicação efetiva das sanções. Dificuldade, por exemplo, de cobrança de multas num acervo regulatório extraordinário de algumas agências. Me parece injusto colocar a culpa só nas procuradorias federais junto às agências ou, no caso do TCU, acho que é a AGU que cobra as multas, pelas dificuldades inerentes à aplicação do direito administrativo sancionador no Brasil. Quer dizer, essas questões são judicializadas e aí se tem discussões, muitas vezes em aberto, no âmbito do STJ e do Supremo Tribunal Federal, e é claro que esses processos tendem a se eternizar, reduzindo o grau de efetividade e o papel mesmo, retributivo, ora retributivo, mas predominantemente dissuasório, pedagógico, de geração de incentivos positivos, de incentivos saudáveis, próprio da sanção administrativa. O segundo ponto que eu destacaria, também muito brevemente, tem a ver com o que o ministro Bruno Dantas falou em relação à Lei 13.655 de 2018. Acho que, a despeito das falhas redacionais, há alguns vícios da prática administrativa brasileira que quem tem esse contato percebe que a redação muitas vezes é uma espécie de antídoto para se fugir à aplicação da lei. Então, à custa de uma certa imprecisão redacional, o que se busca é dotar a lei da maior efetividade possível. Eu acho que esses defeitos seriam justificáveis sob essa ótica. Mas concordo com o ministro Bruno em relação a uma aproximação entre, vamos dizer assim, a ideologia que inspirou o novo CPC, sei que foi membro ilustre da comissão e da especialidade em processo civil, com algumas dessas normas da Lei 13.655. O artigo 23, que foi mencionado, acho que é uma excelente inovação. A ideia de que é preciso sempre preparar o direito administrativo para tempos cada vez mais, de mudança cada vez mais acelerada, em que a transição é o regime. O direito administrativo já não tem mais essa pretensão de estabelecer estaticamente regras que valerão por muitas gerações. Toda a discussão, por exemplo, aí já falando de um outro tema, mas que tem a ver com a transição, sobre reforma da Previdência, que acabou dividindo muito a sociedade brasileira, numa dificuldade enorme de um governo com baixa legitimidade, já numa reta final. Evidentemente que tinha que ver não com os extremos, com quem está se aposentando, ou quem já tem direito adquirido, ou expectativa legítima próxima, ou quem está entrando nas carreiras. A questão é justamente equacionar quem está no meio de caminho com um regime de transição justo. E essa ideia do regime de transição justo, consagrado no artigo 23 da nova lei, busca exatamente permitir a evolução de forma responsável e justa, com algum grau de segurança jurídica. Claro que nem todos têm direito adquirido, nem todos estão em início de carreira, nem todos serão contemplados, mas também a quem está a meio caminho entre uma situação e outra, há de haver um regime de transição justo que permita a evolução. E esse regime de transição justo é condição de possibilidade da mudança. Essa é a compreensão. Quer dizer, num Estado democrático de direito, se não houver o regime de transição justo, não se perde só por desconsiderar direitos de quem tem expectativas legítimas, se perde por não poder mudar. E a ausência de mudança, muitas vezes, é simplesmente o abismo, o caos. E essas adequações, enquanto a ANAU está em curso, como eu apanhei do meu irmão mais velho, que é fiscal de rendas do Estado de São Paulo, com expectativa de se aposentar nos próximos anos, com circunstâncias de vida diferentes das minhas, quando tinha essa conversa com ele, mas a realidade é que o que é pragmaticamente inevitável tem que se tornar, de alguma forma, da forma mais justa possível, juridicamente possível. Então, acho que esse artigo 23 trata disso na mudança de entendimento da administração. Já havia esse conceito no artigo 2º, inciso 13, da Lei do Processo Administrativo Federal, que impedia a aplicação retroativa de um novo entendimento, mas o artigo 23 vai além, dizendo, olha, é possível um novo entendimento,
desde que se aplique para frente, considerando um regime de transição justo daqueles que confiaram legitimamente na administração pública. Isso é um aprendizado institucional para o país. É mais complexo do que simplesmente dizer ou tem direito adquirido ou não tem direito a nada. Não, os precedentes podem ser mudados abruptamente. A mudança, a evolução vai acontecer, mas acho que pedagogicamente aqui a lei estabelece um caminho, um procedimento a ser seguido. O outro ponto que me chamou a atenção, muito interessante, do artigo 20, parágrafo único, que trata, logo no início da lei, a famosa discussão sobre levar em consideração, na devida conta, as consequências, possíveis consequências da medida, introduzindo esse elemento a mais na forma dos atos administrativos, na motivação dos atos administrativos. Também não teria tempo nem apetite de todos vocês para me ouvirem sobre o assunto, é um tema muito complexo, mas eu sou daqueles que acham que esse dispositivo traz mais vantagens do que problemas. Acho que ele é um ganho em termos de racionalização nas decisões administrativas, e é claro que a gente vai precisar criar estándares, parâmetros de como as consequências serão analisadas, em que circunstâncias, dependendo do caso, e assim por diante. Finalmente, eu faço um registro, que é ao mesmo tempo uma provocação, no artigo famoso, acho que é um artigo que viralizou do ministro Bruno Dantas, eu li no Globo, mas ele correu o país. É interessante que tenha respondido a essa demanda da sociedade brasileira, que basicamente busca fazer uma diferenciação ou ressignificar a diferença entre controle e gestão. E a mensagem do artigo, enxuto, evidentemente ela tem que ser muito direta, de que a virtude está no meio, a virtude aristotélica que se encontra no meio. A dificuldade é enxergar o meio. Onde é que esse meio se encontra? É a pergunta de $1 milhão. Como encontrar esse ponto ótimo de equilíbrio? E é um ponto ótimo de equilíbrio que tem que ser encontrado também no direito administrativo sancionador. Acho que o trabalho da academia é aprender com as nações que já evoluíram nesse campo. O livro da Alice tem análise de experiências importantes, pelo menos de 4 nações, muito baseado no direito espanhol, mas experiência do direito chileno, do direito inglês, do direito norte-americano, e a outra são esses. E da OCDE, que é um órgão plural transnacional, e procura exatamente colocar o direito administrativo sancionador num campo distinto do direito penal e do processo penal, porém não infenso a garantias constitucionais e a outras garantias que façam sentido nesse campo, mas, ao mesmo tempo, distingui-lo do ponto de vista finalístico, do ponto de vista operacional do direito penal e do processo penal, porque, de fato, a legitimidade dessa distinção entre a forma de punir e as finalidades pelas quais o Estado pune, num e no outro campo, só se justificam legitimamente se esses regimes jurídicos forem também, de forma justificável, distintos. Do contrário, não haveria nenhuma razão para se admitir essa distinção entre a sanção penal e a sanção administrativa. Eu recomendo a leitura do livro e vou pedir licença aos colegas aqui de mesa, ao ministro Bruno, ao procurador-geral, ao meu colega Flávio Amaral e a todos vocês, para fazer a leitura da última parte do prefácio que eu tive a honra de escrever sobre a Alice Voronoff, que sintetiza tudo o que eu gostaria de dizer ao final. É boa hora para concluir esse prefácio. Peço licença ao leitor para fazê-lo com registro pessoal. Conheci a Alice Voronoff como minha aluna no curso de graduação na UERJ, quando ali a identifiquei como um talento único. Inteligência cortante, raciocínio solar e uma determinação inquebrantável. E foi um destino que se cumpriu. Primeira colocada no concurso público para a Procuradoria-Geral do Estado do Rio, ainda no fim do curso, tornou-se rapidamente referência como procuradora do Estado e advogada brilhante. Concluiu o mestrado com destaque e agora encerra o ciclo da sua formação acadêmica com uma tese que é, simplesmente, evidentemente, na minha opinião, o melhor texto em língua portuguesa sobre direito administrativo sancionador. A menina de outrora tornou-se uma jurista séria, madura e sofisticada, capaz de abordar qualquer tema de direito público de maneira competente e original. Com a publicação desse livro, Alice Voronoff oferece uma contribuição das mais significativas para a literatura jurídica brasileira e ingressa por mérito próprio
na lista das melhores publicistas do país. Parabéns. Bom, agradecer aqui o brilhante encerramento do professor Gustavo Billenbock, que, como sempre, traz uma visão inovadora e, enfim, o Gustavo é seguramente um dos maiores administrativistas desse país. Uma honra tê-lo aqui na Procuradoria-Geral do Estado. Agradecer ao nosso Procurador-Geral do Estado, também um administrativista, que a gente sabe que, com todas as missões e encargos, dedica o seu tempo para estar aqui nessa mesa. Isso não é simples, a gente sabe que tem processo lá esperando, tem ligação urgente aguardando, mas o Rodrigo Zambon está aqui prestigiando. Parabenizar a Alice e o ministro Bruno Dantas. Enfim, para mim foi uma honra ter presidido esse painel, aprendi muito. Como sempre, a Procuradoria-Geral do Estado revelando talentos. Aqui é uma casa de vários administrativistas, a gente já fez vários seminários e, enfim, esse debate aberto, esse diálogo é que torna a Procuradoria-Geral do Estado um órgão tão diferente, tão aberto a esses desafios e a esses temas tão relevantes.